Você sabe quais são os principais dons? Se você não sabe, fique conosco até o final desta lição. Estamos estudando a lição número 2, que tem o tema dons espirituais. O que significa? Os dons espirituais são habilidades especiais concedidas por Deus através do Espírito Santo aos crentes, para benefício da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. Eles não são habilidades naturais ou talentos, mas capacidades espirituais que capacitam os cristãos a servir de maneira específica e eficaz. Os principais tipos de dons espirituais incluem dons de revelação, como sabedoria, conhecimento e discernimento, dons de poder, como fé, cura e milagre, e dons de inspiração, como profecia, línguas e interpretação de línguas. Cada crente pode receber diferentes dons espirituais, e é importante usá-los com humildade e amor, visando sempre o bem comum e o fortalecimento da comunidade cristã. Descobrir e desenvolver esses dons pode ser um processo transformador que leva a um serviço mais pleno e gratificante dentro do plano divino. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 11. Essa passagem enfatiza a diversidade dos dons espirituais e a unidade do Espírito que os concede. Ela destaca que cada dom é dado para o benefício comum da igreja e que o Espírito Santo quem distribui esses dons conforme a sua vontade. O que a Bíblia diz? Por isso, já que vocês estão em tanta vontade de ter os dons do Espírito, procure, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. 1 Coríntios 14, 12. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está aconselhando os crentes de Coríntios a buscarem dons espirituais com um propósito claro e edificante. Embora seja bom desejar os dons do Espírito, Paulo destaca que a prioridade deve ser buscar dons que promovem o crescimento espiritual da igreja. Os dons espirituais são dados para fortalecer a fé, edificar a comunidade e promover a unidade entre os crentes. Dons como a profecia, por exemplo, são especialmente valorizados porque edificam, encorajam e consolam a congregação. 1 Coríntios 14, 3. Paulo está, portanto, orientando os crentes a focarem em dons que trazem benefício coletivo e promovem o bem-estar espiritual de todos. Isso reflete a importância da edificação mútua e do serviço altruísta dentro da igreja, onde cada membro contribui para o crescimento e fortalecimento da comunidade como um todo. Ponto 1. Antes dos dons tem o batismo. A advertência desse subtópico é que não busque os dons espirituais. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, batizando-os com fogo. Eles ficaram cheios de poder e falaram em outras línguas, conforme a vontade do Espírito Santo. Esse batismo os capacitou para continuar a missão de Jesus, anunciando a mensagem da salvação. Atos 1:8. A partir desse batismo, os crentes receberam dons espirituais. Uma advertência desse subtópico é: não busque os dons espirituais apenas por interesse pessoal ou prestígio. Lembre-se de que o propósito principal é servir e edificar a igreja. O verdadeiro poder vem do Espírito Santo e deve ser usado com responsabilidade e amor. Uma aplicação pessoal é: pergunte-se: estou buscando o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais para glorificar a Deus e servir aos outros? Peça a Deus que te encha com esse seu Espírito para que você possa ser um instrumento de bênção para a igreja no mundo. O subtópico desse ponto é: os dons vieram dos céus. A advertência desse subtópico é: não negligenciar os dons que Deus te deu. Eles não são para o uso próprio, mas para a edificação da igreja. Desperte o dom que há em você e use-o com dedicação e amor. Uma aplicação pessoal desse subtópico é refletir sobre os dons que nós recebemos de Deus. Ore pedindo sabedoria e coragem para usá-los eficazmente para a glória de Deus e o benefício da igreja. O subtópico B, revestidos de poder. A advertência é: não subestime a importância de ser revestido pelo Espírito Santo. Sem o poder do Espírito, nossas ações são limitadas. Busque continuamente a capacitação divina para servir de maneira eficaz. Uma aplicação pessoal desse subtópico é: pergunte-se: estou buscando ser revestido do Espírito Santo para cumprir meu chamado? Peça a Deus que te revista com o seu poder e te capacite para realizar a obra de Deus com confiança e amor. O ponto 2 da lição é a distribuição dos dons. Os dons foram prometidos no Antigo Testamento, em Joel 2:28, e confirmados por Jesus em João 14:16.
O Espírito Santo distribui os dons para que os crentes sirvam uns aos outros em amor. 1 Pedro 4,10. Os dons visam a edificação e a fé, realização da vontade de Deus. Uma advertência desse subtópico é: não ignore a diversidade dos dons espirituais. Cada dom tem um propósito e é essencial para a edificação da igreja. Valorize e use os dons que Deus distribuiu. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você pode usar os dons espirituais para servir aos outros. Ore para que Deus revele e amplie seus dons para contribuir melhor para a edificação da igreja. Subtópico A desse ponto 2 é sobre a distribuição. A advertência desse subtópico é: não despreze nenhum dom espiritual. Cada um é essencial para a harmonia e crescimento da igreja. Valorize a diversidade de dons concedidos pelo Espírito. Uma aplicação pessoal: reflita sobre quais dons você possui e como pode usá-los para servir a igreja. Ore para que Deus te guie na aplicação desses dons para o bem comum. Subtópico B do ponto é os dons para a frutificação no reino. Uma advertência desse subtópico é: não esconda os dons que Deus te deu. Eles são para edificação e crescimento da igreja. Use-os com responsabilidade e dedicação. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você pode usar seus dons espirituais para frutificar no reino de Deus. Ore pedindo coragem e sabedoria para aplicar esses dons no serviço aos outros. Ponto 3 da lição: quais são os meus dons? Uma advertência desse subtópico: não busque os dons espirituais por motivo egoísta ou para exaltação pessoal. Eles são dados para servir aos outros e para a glória de Deus. Esteja aberto para a direção do Espírito Santo na manifestação e uso dos dons. Uma aplicação pessoal: reflita sobre as áreas onde você necessite. Uma aplicação pessoal: reflita sobre as áreas onde você vê necessidade da sua igreja ou na comunidade. Ore para que Deus revele quais dons espirituais Ele te deu e como você pode usá-los para abençoar e servir aos outros. O subtópico A do ponto 3 é Deus no controle. Uma advertência aqui desse subtópico é: mantenha sempre sua confiança em Deus. Independentemente das circunstâncias, não limite o agir de Deus aos meios humanos, mas esteja aberto para como Ele deseja usá-lo, seus dons através de você. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você confia em Deus em diferentes áreas da sua vida. Ore para que Ele te capacite e administrar seus dons espirituais de maneira que glorifique seu nome e abençoe os outros. Subtópico B: direcionamento. A advertência aqui desse subtópico: não negligencie a importância de discernir a usar seus dons espirituais com sabedoria e amor. Busque sempre a orientação do Espírito Santo para saber como e quando aplicá-los. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como você está administrando os dons que Deus te deu. Ore para que o Espírito Santo te guie na melhor forma de utilizá-los para servir e abençoar outros ao seu redor. Chegamos à conclusão: Deus distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Portanto, se coloque diante de Deus e ore para que Ele mostre os dons que você tem e como deve administrá-los. Peça sabedoria a Deus. E o mais importante, peça a Deus graça para ser obediente e praticante da palavra de Deus. Você que ficou até aqui, eu te convido a acompanhar o canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas, você vai encontrar devocionais, você vai encontrar também lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós a esse crescimento espiritual. Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdo.